Bom dia a todos, bom dia, obrigado. Queria agradecer a Luciana, a Edna, a Marília, pelo convite, a todos os presentes aqui. Vamos conversar sobre BIM, tentar compartilhar com vocês aqui, principalmente sobre o trabalho de desenvolvimento da Estratégia Nacional de Exigibilidade e de Estímulo à Adoção BIM do Governo Federal. Eu tive o prazer de participar dessa iniciativa, que continua, né? Anteontem e ontem eu estava em Brasília em função de um evento que nós vamos falar com mais detalhes aqui hoje, que é o bloco de 5 países que estão discutindo esse assunto, né? BIM, a adoção BIM. Então, vamos lá. Eu tenho um monte de slides. Diferente daquelas pessoas que vêm e falam sem slides, eu tenho um monte de slides. Porque eu acho que algumas pessoas são mais visuais, né? Então, eu gosto de tentar fixar algumas coisas das duas maneiras, falando e mostrando coisas. Então, vamos lá. Bom, esse sou eu. Eu sou atualmente um consultor estratégico BIM independente. Trabalho, os 2 projetos que eu maiores estou envolvidos da CIBIC e do DENIT. Estão lá ajudando a implantar BIM em um dos projetos pilotos que fazem parte da Estratégia Nacional BIM. Ok? Vamos falar sobre esses assuntos aí, em princípio. Vou fazer um pequeno preâmbulo, porque eu gosto de fazer preâmbulos. Acho que é importante a gente afinar a nossa cabeça com algumas coisas. Então, vamos lá. Todo mundo que já viu palestra minha viu esse slide do parafuso. Para especificar bem o parafuso, eu preciso de 3 normas e ainda não consigo comprar o parafuso. Preciso de mais informações para comprar o parafuso. E se tiver alguma coisa errada, eu tenho uma consequência. Então, essa é uma característica inexorável da nossa indústria. Nós precisamos lidar com um volume gigantesco de informações. Além disso, outro aspecto. Qualquer que seja a modalidade do contrato, eu sempre tenho um monte de gente envolvida. Um monte de gente envolvida que precisa trocar informações. Então, vejam, construções, sejam elas as mais simples, exigem envolvimento de muitas pessoas e organizações que possuem motivações diversas, limitações e capacidades diferentes, e precisam realizar inúmeros processos e inúmeras trocas de informações. Também é uma característica inexorável dessa indústria. E a gente vive num mundo, por exemplo, isso aqui é uma construção pública na Holanda que foi projetada, construída e financiada pela população. Não teve envolvimento dos órgãos públicos, a não ser para aprovação da obra. Então, a gente vive num mundo que esse tipo de coisa começa a acontecer. Ou seja, a tecnologia tem impactado no nosso dia a dia e mesmo setores que eram considerados muito estáveis têm sido atingidos de uma maneira contundente pelo avanço da tecnologia. E por que faz sentido, então, pensar o futuro? Essa série de slides eu tirei de um trabalho que a CIBIC está liderando, que eu achei muito interessante. Eu sugiro que as pessoas consultem, já está publicado lá no site da CIBIC. Então, é focado em habitação, mas ele começa fazendo uma reflexão sobre o futuro. Como será a habitação do futuro? Então, uma das coisas foram coletados sinais, esses sinais de futuro que a gente já consegue enxergar hoje. Então, o primeiro deles é esse, que os elevadores não precisarão mais de trilhos e poderão se movimentar nos 2 sentidos. Isso significa que eles poderão sair de um prédio e entrar no outro. Interessante. O que mais? Embora isso aqui seja uma lampadinha incandescente, mas nas habitações do futuro nós não teremos mais fios e cabos. O que mais? Nós teremos uma redução da importância da distribuição e da geração de energia, porque as unidades, as casas, serão capazes de gerar sua própria energia. Já temos inúmeras soluções que já estão em testes e que em breve estarão no mercado.
Quem gosta daquela série de ficção científica Black Mirror, né? Americana, que tinha as abelhinhas lá, não sei se alguém já assistiu. Cara, isso já está sendo testado. Esses micro-robôs, eles têm um comportamento de colmeia. Então, vejam, é um pouco assustador até. E nesse trabalho da CIBIC, o que é interessante é que se coletou sinais e se fez essa reflexão. Já existem sinais de mudança que eu consigo enxergar agora e que hoje são apenas sinais e que se tornarão dominantes no futuro. E existem tecnologias e processos que são dominantes hoje e que tendem a ser apenas ativos residuais. Foi um exercício bacana. E o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, olha que interessante, porque é óbvio que isso não é só Brasil, né? Isso é mundo. O BIM aparece como dominante agora, que será um ativo residual no futuro. Interessante, né? E aqui tem algumas das tendências, dos sinais que já foram identificados e que tendem a se tornar dominantes no futuro. O que isso tem a ver com construção civil? Tudo a ver. Inclusive porque a própria indústria precisa se posicionar. Precisa olhar para essas coisas e dizer assim, o que me interessa acelerar? O que me interessa para que eu repense o meu negócio? Okay? É óbvio que eu não vou me aprofundar aqui, mas eu sugiro que vocês consultem o material que já está disponível no site da CIBIC. Okay? E, para terminar, foi construído um cenário. Os nomes são ótimos, né? Porque aqui, ó, nesse eixo, é assim, o que a indústria poderia fazer? Não vou fazer nada, vou ficar só assistindo, ou então vou escolher o que eu vou priorizar e vou influenciar e vou querer acelerar. E aqui, a postura do governo. Tem desde o governo não fazer nada, até o governo fazer coisas que podem ser boas, alinhadas com os objetivos da indústria ou não. Então, vejam, se ninguém fizer nada, vacilo geral. Se, aqui, mais uma década perdida, aqui, ninguém fizer nada, mais uma década perdida. Aqui, se o governo não fizer nada, aqui o governo faz, ou seja, não atrapalha, ou até estimula, mas a indústria não faz nada, vacilo geral. Aqui ninguém faz nada, mais uma década perdida. Não podemos ter mais uma década perdida nesse país, certo? Aqui é o apesar de você, ou seja, o governo não está ajudando, está até atrapalhando, mas a gente está fazendo o que a gente precisa para influenciar o futuro da indústria. E aqui é a melhor onda, todo mundo trabalhando junto, colaborando, o governo fazendo seu papel, não atrapalhando, ajudando, e a indústria também se posicionando e agindo, ok? Então, acho bastante interessante esse exercício de pensar o futuro, embora tenha o viés da habitação, mas serve para qualquer um que trabalha na indústria da construção. Muito bem. Então, aqui chegando finalmente do meu preâmbulo. O que significa? Qual é a mensagem? Que a tecnologia está mudando o nosso mundo e que tudo está ficando melhor e muito mais rápido. E aí, como nós podemos fazer para fazer melhor nas nossas empresas, nos nossos órgãos? Como fazer para produzir mais com a qualidade requerida ao longo do ciclo de vida, mais rápido e de forma sustentável? Fácil, né? Gente, está todo mundo dormindo, né? Ninguém fala nada, estou com umas carinhas, estou conversando com medo dessa plateia aqui. E como é que a gente faz? A gente precisa fazer isso. A palavra-chave aqui. Inovar, fazer diferente. Fazer o quê? Pegar uma carona na transformação digital. É isso que está provocando mudanças em todas as áreas. Mas por onde começar? Qual é o primeiro passo? O que eu faço primeiro? Tem tanta coisa. E aí, essa é a frase dessa pessoa que tem um nome estranho, eu vou falar só o sobrenome, né? Zucker, que está no Brasil, inclusive, fez palestra anteontem e ontem, e que é uma pessoa incrível, assim, um pensador que a gente precisa respeitar. E ele diz isso, que BIM é a atual inovação na indústria da construção.
E eu sei que a maioria aqui é do setor de infraestrutura e que BIM é mais maduro para edificações. Até muitas das nossas exemplos, imagens, vêm do mundo das edificações. Mas BIM não é só edificações, não. Eu mesmo estou envolvido num projeto do DENIT, de infraestrutura, muito interessante, e a gente já começa a enxergar os potenciais do uso do BIM. Edna, parabéns, tem gente de pé, a sala está lotada, muito bom. Bom, vamos lá, terminei meu preâmbulo, espero que vocês concordem comigo. Agora vamos passar rapidamente, todo mundo, a maioria daqui já sabe o que é BIM, já me brifaram e eu sei que vocês já estão no terceiro evento, mas nunca é demais a gente relembrar rápido, né? BIM não é só tecnologia, é um conjunto de tecnologias, processos e políticas. Se quiser usar um termo correto, lá na academia a gente estuda isso, use processos BIM. Muito melhor do que plataforma BIM, tecnologia BIM, use processos BIM. Essa é a palavra mais correta, mais adequada para aqueles que têm essa preocupação. Onde várias partes interessadas podem, de maneira colaborativa, brasileiro é ruim de fazer isso aqui, especialmente na nossa indústria. Projetar, construir e operar. Aqui eu tenho o conceito de ciclo de vida subentendido, né? Não é só projeto. Posso fazer BIM para várias coisas. Projeto é uma delas. Uma instalação ou edificação ou infraestrutura. Um objeto construído. Algo que eu preciso projetar, construir, operar, manter. Muito bem. Aquela definição daquele homem com nome esquisito, Zucker, né? Essa aqui é do Toledo, que eu também gosto bastante, e que diz que é um processo integrado para criar, usar, atualizar um modelo digital de uma construção, onde vários participantes, lembra? Um mundaréu de gente envolvida, tendo que trocar informações, muitas informações, durante todo o ciclo de vida de um empreendimento. Muito bem. Eu gosto dessa aqui também, que ajuda numa reflexão, que as mensagens aqui é tentar jogar luz sobre algumas distorções que existem na cabeça de alguns, que dizem assim, o modelo BIM é um só. Não, não é um só, são vários. Então, refere-se a uma construção virtual, um modelo virtual de informações, uma edificação, instalação ou infraestrutura. Diferentes disciplinas, aqui está a edificação, mas faça uma tradução aí para suas cabeças, que eventualmente são agrupadas em alguns momentos, mas os modelos são diversos. E também, eu gosto também dessa frase, que refere-se a um processo, de novo, reforçando essa palavra, que é fundamental, potencialmente angustiante, de fazer com que todos os participantes no projeto interajam no modelo virtual de maneira colaborativa, sempre que forem demandados e utilizando os formatos adequados. Fácil, né? Facinho. Muito bem. E seguindo os padrões pré-definidos. De quê? De comunicação, das informações que eu preciso trocar e receber, e assim por diante. Os requisitos do projeto, vida útil, blá, blá, blá. Muito bem. Então, de novo, BIM é um processo baseado em objetos virtuais. Então, aqui estão alguns exemplos de objetos, aqui está, de edificações, desculpe, a gente não tem imagens ainda, mas já estão começando a ter. Em breve teremos muitas imagens de infraestrutura. Então, aqui estão representando os objetos que, além das suas próprias geometrias, das suas medidas, carregam informações, são containers de informações que, numa situação ideal, essas informações estariam codificadas, classificadas. Isso é fundamental. Esses objetos podem ser criados pelos usuários ou podem ser escolhidos em bibliotecas que já existirem, que podem ser criadas por fabricantes, podem ser criadas... Até ontem entrou no ar a Biblioteca Nacional BIM. O conteúdo é meio... Enfim, mas como plataforma é interessante, porque é gratuita e qualquer um pode, primeiro, acessar conhecimento ali. O termo que foi gerado tem 150 páginas, vale a pena ser lido por aqueles que têm interesse no assunto. O conteúdo, eu sou um crítico, mas enfim.
E aí, esses containers de informações que têm geometria, mas não só geometria, são combinados e formam um modelo que incorpora todas essas medidas e as relações entre esses objetos. Muito bem. Ou seja, os modelos BIM são bancos de dados estruturados. Numa situação ideal, essas informações estão codificadas, de tal maneira que eu consiga reutilizar essas informações, dependendo do meu interesse, dependendo do processo de trabalho que eu estiver realizando. Ok? Então, aqui está um exemplo. Objetos janela, essas janelas se repetem neste modelo de edificação, mas aí eu estou falando especificamente desta. Isso tudo pode ser visto como um grande conjunto de dados. Então, esta janela, ou o conjunto de janelas, sendo que dentro do conjunto de janelas eu tenho especificamente esta janela. E as documentações, que eu continuo precisando de plantas, desenhos, tabelas, são uma decorrência do modelo. Eu extraio do modelo. Então, se tiver qualquer alteração, eu atualizo o modelo automaticamente, eu tenho os documentos atualizados. Muito bem. E para que serve isso? Para muita coisa. E uma das coisas é essa. A gente costuma dizer que a construção civil é uma indústria de protótipos, né? A gente só sabe tudo de uma obra quando ela acaba. E aí você tem que começar uma outra obra. Com o BIM eu consigo ensaiar a construção. Eu consigo, aqui, esse é um slide da Elizabeth Line, lá em Londres, onde as peças pré-moldadas e pré-fabricadas eram transportadas dentro das galerias já construídas. Então, o sujeito testava antes o equipamento que eu vou usar para transportar as peças, o tamanho do túnel e assim por diante. Ou seja, não tem a ver com o objeto que será construído, mas tem a ver com o processo de construir aquilo. Então, o ensaio do processo de construção. Então, eu posso ter um modelo que, depois de definida toda a geometria, todas as especificações desse túnel, eu posso estudar e fazer isso no modelo BIM, onde eu vou ensaiar as fases dessa construção. Ok? E aí, tem mais exemplos aqui da Elizabeth Line, o uso de laser scanning, para que eu possa comparar o que foi modelado, dimensionado, projetado, com o que de fato está sendo construído, para poder reagir às mudanças que eventualmente que certamente eu terei numa obra como essa, uma obra de túnel, certamente terei diferenças. E posso ensaiar e definir previamente meu sistema construtivo, todas as peças, por mais complexas que elas sejam, né? Não só geometricamente como essas, mas também em termos das suas especificações, dos materiais utilizados e assim por diante. Muito bem. E aí, vamos chegar à agenda BIM no Brasil. Cadê a Marília? Como é que está o meu tempo, Marília? Nossa, que beleza! Vai dar tempo até de perguntas. Muito bem. Aí, antes, é óbvio, vamos fazer aqui esse slide está desatualizado, mas só para lembrar que BIM é um modismo. BIM está tomando conta do mundo inteiro, especialmente, não posso dizer isso, mas com bastante ênfase como iniciativas governamentais, de governos. Mas não só, obviamente não só. De novo, esse slide está desatualizado, mas a presença do Bilal Sucar, né, aqui no Brasil é interessante, porque é a pessoa mais experiente em fazer a avaliação do nível de maturidade BIM de mercados, de países inteiros. Então, o cara criou um processo para fazer isso. Processo científico, replicável, interessantíssimo, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E aí, ontem, na palestra que ele deu lá para os 5 países da América Latina, ele deixou claro isso, falou assim, olha, não necessariamente um país precisa ter um BIM mandate. Tem vários casos de países que não têm BIM mandate
e onde o BIM está muito mais avançado e muito mais amplamente adotado do que outros onde existe um BIM Mandate. Então, é preciso começar a refletir um pouco sobre isso e entender realmente qual é o valor. Eu acho que, voltando um pouquinho à tal da reflexão, é assim, eu gosto de pensar dessa maneira. BIM é uma evolução tecnológica. E se é uma evolução tecnológica, a indústria vai para isso. É uma questão de tempo. Acontece que é uma evolução tecnológica complexa. Não é simplesinho. Para fazer BIM direito, não é simplesinho. Mas por que não é simplesinho? Porque a nossa indústria não é simplesinho. A nossa indústria exige esse nível de complexidade. Então, esse processo, esse conjunto de coisas para resolver o nível de complexidade com o qual nós somos obrigados a lidar, não podia ser uma coisa simplesinha também. Então, acho que esse é o principal ponto. E no Brasil? Bom, no Brasil, nós já tivemos inúmeras iniciativas, né? Sinduscão São Paulo talvez tenha sido um dos pioneiros, né? Que começou a fazer eventos aqui, a maioria de vocês deve já ter ido a algum deles. Criou o Prêmio BIM, né? Que acho que já está na 3ª edição, se não me engano, ou 4ª, 3ª ou 4ª. Mas, sem dúvida nenhuma, que foi uma iniciativa muito importante. Mas existiram outros, né? Aqui trago alguns exemplos. O Exército Brasileiro, CPTM, Goiás, isso aqui onde? Sul, Santa Catarina, CAL, Asbeia. Temos aqui várias iniciativas. A tradução do manual de BIM do Eastman, né, e do Sachs para português, alguns guias publicados, o guia da CIBIC, eu sou autor, a primeira vinda do Bilal Sucar, que foi no ano passado, foi no ano passado? Ou foi em março desse ano? Não, foi em março desse ano. No guia, eu só queria chamar a atenção disso aqui, quem não conhece, acho que aqui a gente conseguiu prestar um serviço, que foi o seguinte, né? No volume 3, se não me engano, existe aqui uma representação do ciclo de vida de um empreendimento resumido, né? Onde eu tenho aqui pré-obra, obra e pós-obra. As subfases aqui. E aí eu criei esse template e distribuí para os diversos desenvolvedores de softwares que atuam no Brasil. E aí eles posicionaram essas caixinhas, eles que posicionaram, onde eles entendiam que seria o uso principal dos seus produtos. É claro que isso muda, o portfólio das empresas muda, mas já dá uma primeira ideia, né? A gente até precisaria atualizar. Porque, por exemplo, Format. Para que serve Format? Não sei. Né? Então, aqui está ali uma primeira ideia, especialmente para aquelas pessoas que estão tendo os primeiros contatos com o BIM e saber o que existe disponível e comercializado aqui no país. Sim, claro. Então, vamos fazer aqui uma linha do tempo que sempre ajuda a gente a entender, né? Então, vejam só, aqui os primeiros softwares que surgiram, né? Aqui a Autodesk criou o que hoje é a Build Smart, né? Foi criada aqui em 1995. Então, tem aqui a primeira versão do IFC, Industry Foundation Classes, que é o recurso que se usa hoje para fazer a interoperabilidade entre tecnologias diferentes. E assim por diante, vamos lá. O Revit. Em 2000, a Autodesk adquiriu o Revit em 2001. As várias versões do IFC. A DSA americana lança um programa de 3D com a 3D BIM. Então, embora os Estados Unidos não tenham BIM Mandate, isso acabou funcionando como BIM Mandate. E lá foram os arquitetos que iniciaram a adoção. Aqui no Brasil, veja, teve uma tese do professor Jacoski em 2003, aí a Rede BIM Brasil foi criada em 2006. Aqui, a International Alliance for Interoperability mudou de nome para Build Smart, como é ainda hoje. E aqui foi lançado o BIM Handbook, em inglês, lá.
E aqui foi criado na USP o grupo de pesquisas BIM. 2008, tá? Então, veja só. Primórdios lá, que a gente conseguiu capturar e registrar, confirmar datas. E aí, chegamos aqui em 2008. No próximo slide, eu vou continuar essa linha do tempo. Desculpa, tem mais uma aqui. Uma iniciativa da Maria Angélica Covelho, o Grupo Interinstitucional, com São Paulo, SBEA, Bracip, ABS, USP e Mackenzie. Muito bem. Aí, 2008 de novo. Aí esse slide é um horror, ele dá tendinite na gente. Mas aqui eu estou colocando as principais iniciativas que eu consegui mapear. E o objetivo é simplesmente, eu não vou passar, óbvio, por todos, mas dá uma ideia de quanta coisa a gente já conseguiu localizar. Então, vejam, essa parte de cima é a parte corporativa, né? Então, são iniciativas que nós conseguimos identificar em várias empresas. Vejam, lá em cima tem a primeira linha, é a ABNT. Foi criada a CE 134, fazendo o sistema de classificação, as publicações que ela fez, né? Essa linha aqui, Sinduscom. E amarelinho são as empresas privadas, né? E cinza ou verde, sei lá qual é essa, são as escolas. Aqui, coisas relacionadas a objetos e bibliotecas, mas tem bastante coisa. Certamente eu esqueci algumas, foi difícil montar esse slide. Mas dá uma ideia que eu queria deixar com vocês. Acho que esse slide traz uma mensagem, assim, nossa, quanta coisa já tem, quanta gente mexendo. Não significa que, bom, a gente não consegue dizer nem se essas empresas estão vivas, né? Que a gente passou por uns maus bocados nos últimos anos aí. Mas eu gosto de compartilhar esse sentimento de que, tem muita coisa aqui já. Não é uma coisa que não existe, ou tão pioneira, tão incipiente assim. Aqui na parte de baixo são as iniciativas governamentais. Então, aquelas que a gente conseguiu, e certamente estão errado. Se alguém tiver aí, já localizou, esqueceu, me mande, me ajude, vamos tentar complementar esse timeline. Mas é interessantíssimo, né, perceber que são inúmeras as iniciativas relacionadas ao BIM, envolvendo inúmeras empresas e inúmeras organizações, não só do mundo corporativo, quanto do governo. Muito bem, e está desatualizado, estamos só até 2017. Ok? Aqui, criado o Comitê BIM, o CEBIM, do qual eu participei, e agora nós vamos falar disso. Comitê Estratégico do BIM no Governo Federal. Eu fiz um timeline aqui também. Primeira coisa que aconteceu, antes da criação do comitê, foi isso aqui, que foi em dezembro de 2016, né, finalzinho do ano de 2016. Reino Unido assinando um acordo de cooperação com o Brasil, o governo brasileiro. Muito bem. Depois, foi criado o Comitê Estratégico do BIM, em junho de 2017. E foi criado por um decreto presidencial. Essa é uma das coisas que agora a gente refletindo sobre o que aconteceu e tem acontecido, foi um ponto fundamental. Fundamental. Essa formalização foi fundamental. Porque, gente, não é fácil. A parte política é um horror lá em Brasília. Mexer com as vaidades dos diversos órgãos, dos diversos ministérios, das diversas agências. Isso requer um esforço. A gente foi testemunha disso. Nós que estávamos fazendo. Obrigado, Maria. Eu estou satisfeito porque eu estou dentro do meu tempo. Incrível. Bom, aí teve a primeira reunião, onde foram criadas, a primeira reunião do comitê, olha só, demorou, então foi em junho, e a primeira reunião foi só em outubro. Sabe por quê? Porque os órgãos e ministérios que figuravam no decreto tiveram uma grande dificuldade de nomear as pessoas que os representariam. Sabem por quê? Política. Coisa infernal. Sabe o que está acontecendo agora? A mesma coisa. Mas, enfim. Aí, lá, eles criaram 5 grupos ad hoc, com esses nomes: regulamentação e normas, infraestrutura tecnológica, plataforma BIM, que tem a ver com
os objetos e tal, compras governamentais e capacitação em recursos humanos, convidaram essas pessoas para ajudarem nesses assuntos. Muito bem. E aí começou... teve uma missão brasileira no Reino Unido, então acho que talvez tenha até gente que tenha ido lá. É muito interessante, porque Reino Unido é uma das referências da adoção BIM no mundo. E aí começaram, essa foi a primeira reunião do nosso grupo, aqui, ó, 6 de novembro, mas houveram várias, está vendo? Só o nosso grupo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 reuniões. Quis trazer isso para vocês terem ideia do tamanho do esforço, porque foi, de novo, trabalho voluntário. Né? Aqui foi uma reunião na USP para discutir os requisitos mínimos dos objetos que compõem a Biblioteca Nacional, que agora foi publicada ontem, e esse documento tem 150 páginas, e eu não li, não deu tempo, mas o Toledo comentou comigo que o documento ficou muito bom. Então, vale a pena ser lido para quem tem interesse nesse assunto específico. A primeira reunião do grupo de plataforma BIM, e assim, vamos lá, a primeira reunião de compras governamentais, o lançamento dos guias BIM da ABDI, né, que foi patrocinado pelo MDIC, com a coordenação do professor Leuzin, lá do Rio. Aqui foi a primeira vez que os grupos conversaram, porque eles criaram 5 grupos ad hoc, esqueceram de criar o grupo de comunicação, apesar dos nossos gritos e apelos, assim, meu filho, você quer mudar o paradigma de uma indústria inteira num país que nem o Brasil e não tem um grupo de comunicação. Bacana, troféu joinha para você. Né? Não dá. Só foi criado mais tarde. E não deixava a gente conversar juntos. As reuniões eram só separadas. Mas depois a gente entendeu por quê. Porque a questão política era infernal. Essas pessoas são heroínas, esse povo lá do MDIC que conseguiram fazer isso. Não nós, eles são heroínas. O que eles conseguiram fazer é sensacional. É de aplaudir de pé. Bom, vamos lá. Aqui a gente conseguiu, depois de muito chorar, fazer uma reunião. A gente estava aqui em São Paulo, e meio remota aí, mas foi a primeira vez que os grupos começaram a conversar juntos, né? Porque eu queria saber o que eles estão fazendo, queremos alinhar as coisas. BIM é colaborativo, mas as reuniões eram separadas. Muito bem. Aí a primeira reunião do grupo de infraestrutura, aí o workshop com Adam Matthews, que também fomos nós que provocamos, trouxemos o cara do UK, porque falou assim, escuta, nós temos um memorando de cooperação com o Reino Unido. E cadê as informações do Reino Unido para a gente usar nos nossos trabalhos? A gente não tinha tido essa experiência ainda, então também a gente provocou. De novo, eu estou fazendo algumas críticas, pode parecer críticas aqui, mas o pessoal tinha uma equipe tão pequena para fazer tanta coisa, para enfrentar tanto problema, que às vezes nem chegava. E aí a gente ficava batendo, e aí as coisas começaram a entrar no eixo. Eu acho que funcionou. Não ficou ótimo. Ficou bom. Ficou bom. No tempo que foi feito, com os recursos que nós tínhamos, foi o melhor que a gente pôde fazer. Então, era isso que eu queria trazer e compartilhar com vocês. Então, aqui, quando o Adam veio, ele fez uma reunião com cada um dos grupos separados, depois fez uma reunião com todo mundo e trouxe informações que foram muito úteis para que a gente desenvolvesse o nosso trabalho. Aqui, ó, reunião do grupo de capacitação em recursos humanos, foram 4. Foi contratada uma consultoria, que é essa GD Consult Steinbase, para ajudar, só era facilitador, eles não entendiam nada de BIM, mas eles entendem de desenvolvimentos de planos estratégicos, então nos ajudaram nisso. Foi contratado o escritório de advocacia Machado Meyer para ajudar na questão do arcabouço de leis. O que vai ser preciso mudar para que a gente dê segurança para que se façam contratações em BIM? Quais são os problemas? Quais as leis que precisam mudar? Então, isso foi avaliado especificamente. E está para sair um decreto de compras federais governamentais, ainda dentro do governo Temer. Por incrível que pareça, no apagar das luzes, ainda está para sair. O que é um ótimo sinal de que a gente está conseguindo fazer o que nasceu como uma política de governo, transformar numa política de Estado. Isso que a gente precisa fazer. Se esse decreto sair, no apagar das luzes,
eu vou ficar muito feliz, e acho que todos deveriam ficar também, porque isso é bom para o Brasil, é bom para o governo, é bom para todo mundo. E é um sinal muito forte de que a gente conseguiu ter sucesso nisso, porque nasceu como uma iniciativa de governo, não tem jeito, né? Mas, enfim, vamos lá. Foi contratada a Fundação Getúlio Vargas para definir os KPIs da estratégia, porque a gente precisa de índice para a estratégia. Você define onde você quer chegar, você define também o cenário de onde você partiu, e a Fundação Getúlio Vargas que fez esse trabalho. E aqui são as reuniões, olha, onde juntou todo mundo, com a ajuda da consultoria. Então, a primeira foi para construir uma matriz SWOT, depois a gente fez um Project Canvas da iniciativa. Bom, aqui teve um outro grupo e teve alguns... como eu disse, o grupo de comunicação só surgiu mais tarde. Então, na verdade, muita gente se ressente disso. O que vocês estão fazendo lá? Como é que está sendo feito, né? Não tinha grupo de comunicação. Poucas pessoas para fazer bastante coisa. E esse esforço, por exemplo, de construir linha do tempo, tentar explicar para as pessoas o trabalho que foi feito, é uma tentativa de suprir esse gap de comunicação, mas ele de fato ocorreu. Okay? E agora vão sair novos vídeos, teremos novos eventos, e nós também temos que lembrar o seguinte, que teve as eleições. E aí o governo federal, durante 90 dias, tem o que eles chamam de noventena, onde ninguém pode lançar nada, ninguém pode participar de evento, não pode fazer palestra, porque senão pode ser interpretada como uma propaganda eleitoral. Então, a gente enfrentou, além de não ter tido o grupo de comunicação, nós logo depois tivemos eleições. Então, foram duas falhas com relação à comunicação, e isso deixa as pessoas nervosas. Aí, a primeira vez que se falou do que estava sendo feito foi um evento na FEICOM, aqui em São Paulo, veio a Thalita, e Thalita Saito é a líder do MDIC, né, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, e que foi quem teve à frente dos trabalhos, e merece o nosso respeito. É uma servidora pública que trabalhou, teve um esgotamento nervoso quando terminou, né, compreensível. Aqui teve um debate logo depois, lá na FEICOM, onde a gente começou a falar um pouquinho sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Essa é uma foto emblemática para nós, que foi nessa reunião de abril aqui, onde estava a maioria das pessoas que colaboraram, dos vários órgãos e os consultores convidados. É uma foto bacana para a gente. E, enfim, finalmente, teve a apresentação da estratégia no dia 15 de maio, lá no Ministério. Foi esse livreto inicial, agora tem uma nova versão, que eu até trouxe aqui, depois quem tiver curiosidade. E no dia 17 de maio, lá em Florianópolis, na abertura do ENIC, que é o Encontro Nacional de Construção Civil, teve o lançamento da estratégia, assinatura do decreto pelo presidente Temer, aquele é o ministro do MDIC, né, a Thalita fazendo uma palestra, e aí saiu o decreto que foi publicado no Diário Oficial. E o que ele faz? Ele extingue o comitê estratégico, que foi criado com duração temporária, e cria o comitê gestor, que é o que vai fazer a implementação da estratégia, que não conseguiu fazer a sua primeira reunião ainda, porque os órgãos não conseguiram definir as pessoas que vão os representar. Mas vai acontecer. Está faltando 1, 2 pessoas lá. Okay? Bom, está aí o decreto. Então, criou o comitê gestor, institui, formaliza, mais uma vez, a questão da formalização da Estratégia Nacional do Brasil. E aí, é uma coisa que eu não tinha essa proximidade com o governo, você começa a entender algumas coisas. Porque depois que isso aconteceu, que foi publicado esse decreto, alguns órgãos se aproximaram de nós, como, por exemplo, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E falou assim, olha, vocês estão implantando BIM? Eu tenho dinheiro para BIM. O que vocês precisam? Porque essa é uma das minhas missões, inovar nessa indústria. E eu tenho dinheiro reservado para BIM. Você precisa do quê? Aí é aquela velha história, né?
brasileiro, cadê seu projeto? Tem dinheiro aqui, o que você quer fazer? Peraí, deixa eu pensar, vou ver ali. Mas é interessante porque é a visibilidade que isso dá. Então, outros órgãos, outros governos começaram a se aproximar. Então, isso tem uma importância enorme. E, às vezes, as pessoas... Eu mesmo tinha dificuldade de enxergar isso. Como a formalização é importante. Muito bem. Aqui estão os órgãos que estão envolvidos nesse novo decreto, que são mais órgãos do que foi o primeiro, embora agora o Bolsonaro está mexendo nisso tudo, né? Se bem que de 15 eu já ouvi dizer hoje que já estão em 22, né? Está crescendo. Mas não tem problema, são vários ministérios envolvidos e isso é difícil, né? De novo, é uma parte complicada dessa política, né? Navegar por isso aí. Aqui estão os metas e indicadores, tem coisas aqui que me incomodam muito, né? 9,7, 28,9, pelo amor de Deus, arredonda esse negócio, né? Dá coceira isso daí, engenheiro tem coceira dessas coisas. Vamos lá. Aqui são os programas pilotos, né? Eu estou trabalhando nesse aqui, do ProArt, no DENIT. Aqui, de novo, os programas pilotos, que estão em andamento, isso é fundamental, porque vai dar referências e vai ajustar, não existe estratégia que não seja mudada, atualizada, revisada, não é isso? As fases, então, aqui são as datas, isso é fundamental, eu preciso ter datas. Não existe estratégia sem metas claras, onde é que eu quero chegar e quando? Né? Então, aqui estão as datas, 2021, 2024, 2028. Aqui tem uma quebra simplificada de ciclo de vida, então, 2021 nós vamos exigir, o governo vai exigir projetos desenvolvidos em BIM. 2024, não só projetos, mas também que as obras sejam controladas, que sejam planejadas, e BIM. Em 2028, tudo, inclusive pós-obra, manutenção. Os tipos de empreendimentos, né? Então, construções novas, ampliações ou reabilitações para projetos. Aqui já entram reformas. Ali tem um conceito de obras relevantes ou empreendimentos relevantes, né? Mas para que vocês tenham ideia. E, obviamente, o livreto é público, está disponível para download, é só entrar no site do MIDIC lá. E tem uma versão impressa que eu trouxe aqui, a questão das relevâncias das obras, as disciplinas, e aqui a referência é a edificação, né? O roadmap, não vou entrar em detalhes, mas aqui dá uma boa ideia do que será preciso gerar como normas, códigos e regulamentações, quais as legislações que precisarão ser ajustadas, né? Para que isso tudo possa funcionar. Comunicação e assim por diante. Aqui tem mais isso aqui também é muito interessante, né? Nós não tem muito tempo para passar por um, mas é importante que vocês saibam que existe documento, tem acesso a ele, quem tiver interesse, vai lá e baixa e estuda. Mas aqui estão todas os critérios, né? Os atributos que foram considerados na definição da estratégia brasileira. Esse era a carinha do... Aqui está o link, eu vou deixar a apresentação para vocês compartilharem depois. Os 9 objetivos estratégicos. Então, primeiro, difundir o BIM e seus benefícios. Coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM. Criar condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM. Então, é o governo usando o seu poder de compra, seu poder de indução do mercado. Estimular a capacitação em BIM. Propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e contratações governamentais, públicas, com o uso de BIM. Desenvolver normas técnicas, guias, protocolos específicos para adoção BIM. Desenvolver a Biblioteca Nacional BIM. Esse nome infeliz, né? Plataforma. Vamos lá. Estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM, que é uma coisa que o Bilal Sucar, né, de novo, reforça muito. A gente não tem que pensar em BIM pelo BIM. BIM como inovação. BIM como vetor... Obrigado, Maria. BIM como vetor para transformação digital na nossa indústria. Vamos fazer BIM por BIM. Daqui a pouco muda esse nome. Não é isso que importa. O que importa é a inovação, é fazer diferente. É usar
ferramentas políticas, processos diferentes para fazer o que a gente faz hoje. E, finalmente, incentivar a concorrência de mercado por adoção de padrões neutros de interoperabilidade. De concreto, o que tem por trás disso é a criação de um chapter brasileiro da Build Smart. Deve acontecer aí nos próximos meses. E a exemplo do que foi feito no Reino Unido, a estratégia do governo, se tiver que ser resumida, ela se traduz nesse slide aqui. São duas forças. É uma força de puxar e empurrar. Puxar usando a força do governo, o poder de compra do governo. Então, quando o governo diz, eu vou contratar BIM, eu vou exigir BIM. Isso dá uma certa tranquilidade para o empresário para investir nisso. E empurrar é remover as barreiras, criar os códigos, resolver as questões das leis de contratação, dos decretos que os órgãos públicos são obrigados a seguir. Agora, óbvio, com cuidado para que não force demais para causar distorções. Eu acho que alguma distorção não vai ter jeito, no começo vai causar, porque a gente vai ter uma demanda maior do que a oferta de pessoas capacitadas, empresas capacitadas, para fazer isso desse outro jeito. Um pouquinho vai ter. Mas, óbvio que isso já foi mapeado, que a gente tem que tomar cuidado com isso. E a ideia é remover barreiras e ajudar a indústria a fazer essa mudança. Ok? Agora, eu vou falar um pouquinho do projeto no DENIT, onde eu estou trabalhando no momento. Então, foi uma abordagem clássica. Nós começamos com são 8.000 pontes. O DENIT é responsável por mais ou menos 8.000 pontes. Não sabe quantas, olha que legal. Dessas 8.000, também não sei quantas, mais ou menos umas 4.500, 5.000, precisam de obras pesadas. Precisam de reabilitação, senão acontece o que aconteceu aqui, o que aconteceu no Brasil. E, em alguns casos, a rodovia vem duplicada e aí chega numa ponte e tem que parar o trânsito, passa só num sentido, depois passa no outro. Ou seja, precisa de alargamento, precisa construir uma nova linha de fundação, pilar, uma nova plataforma. Então, é nesse tipo de obra. Né? Então, das 8.000, 4.000, mas, cara, gente, 4.000, conta comigo. 1, 2, 3, 4.000, cara. Faz a conta. Quanto que é essa grana necessária para fazer esse projeto? Gigantesco, né? Bom, e a abordagem clássica, né? A gente vai fazer diagnóstico, planejamento, comunicação, implementação, teste e validação. Implementação BIM para isso. E isso, obviamente, foi uma condição de contorno. Porque começa com ponte, que é um pouco mais parecido com edificações, onde o BIM está mais maduro, aprendo, vou amadurecendo, para chegar nas obras lineares, que são mais complexas e mais específicas, especialmente em termos de BIM. O que nós já fizemos? Nós estamos aqui, já fizemos isso tudo, estamos na fase de implementação. E aí tem uma coisa importantíssima aqui, que faltou lá na estratégia do governo, e o DENIT é um monstro, uma coisa gigantesca. Tem uma regional em cada estado, no mínimo. É uma legião de gente. Então, se a gente não cuida de comunicação, a gente não vai conseguir fazer essas pessoas aceitarem, entenderem a mudança. Né? Muito bem. O que já fizemos? Então, na fase de diagnóstico, essas foram as atividades já realizadas. Então, também fizemos um Project Canvas bastante completo para que as pessoas consigam entender o que vai ser feito, qual é a delimitação do projeto, até onde a gente vai. Construímos uma matriz SWOT, da operação do DENIT, especificamente das atividades do PROART, e foi um exercício interessante, por incrível que pareça, embora as pessoas falem, não, isso a gente já tem. Tá. Fizemos muitas entrevistas, né, e aqui tem essa figura do arqueiro aqui, que é o seguinte, a primeira pergunta que eu fiz para o pessoal, ela falou assim, escuta, qual é o objetivo para vocês? O que é sucesso desse projeto? E aí a gente trouxe essa figura do arqueiro, porque, poxa vida, se eu quero acertar o alvo com uma flecha, eu tenho que mirar mais em cima, né? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está mirando mais em cima para que a gente consiga acertar os requisitos mínimos, os benefícios mínimos que o órgão gostaria de atingir com esse projeto. E a gente já fez uma pesquisa lá, interna, criamos e aplicamos uma pesquisa lá dentro do próprio DENIT, mapeamos os processos
identificamos fragilidades e oportunidades de melhorias, e aí, na fase de planejamento, essas foram as atividades principais realizadas. Então, puxa vida, o slide ficou um cocô, desculpa, mas é o seguinte, a gente, obviamente, fez uma abordagem clássica, partiu-se dos casos de uso BIM, mapeados já, e, bem, para o ProArt, quais os casos de uso que eu posso usar? Aí nós fizemos uma identificação, está vendo? Aqui debaixo dá para ver. Ó. Ali eram todos, né? Tem os genéricos, os específicos, e aí quais eu vou usar no ProArt, e depois eu faço uma análise do que é valor para o projeto, o valor para os envolvidos, qual é o esforço de recurso, de desenvolvimento de competência, e aí eu decido se eu continuo com o uso ou não. Esse é o exercício que está aqui. E depois nós fizemos um mapeamento de competências. Né? Eu vou precisar de gente... aqui é coisa clássica, que talvez vocês já conheçam, né? Mas o cara não conhece nada. Para sair do zero para algum conhecimento, tem que fazer um curso. Ou tem que fazer um esforço, um estudo. E assim por diante. E daqui, do avançado para o especialista, o cara tem que comer um saco de sal. Repetir. Fazer vários projetos. Senão ele não tem traquejo em BIM, que é uma coisa nova. Né? Então, aqui estão os índices, os tipos diferentes de competências, que depois são agrupados nesses domínios, definidos e codificados aqui, e a partir daí, a gente definiu 4 arquétipos de competências que serão necessárias para fazer os processos em BIM e Unity. Isso já existe, não é invenção minha, mas a gente tem só uma organização para tentar facilitar o processo de comunicação dentro da empresa. Porque aí a gente mede os gaps de competência e define o que será necessário como esforço de capacitação para cada um dos arquétipos que eu vou precisar usar. Ok? O que mais nós fizemos? Nós criamos um núcleo BIM da NIT. Isso aqui são ações, muitas delas preocupadas também com a transição, porque a liderança vai ser trocada agora. E a gente não quer que isso morra. Então, muitas das ações que foram criadas têm esse viés de continuidade. O que nós podemos fazer para engajar a maior parte das pessoas, convencê-las e garantir a continuidade do projeto, né? Então, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos, então, criou-se o núcleo BIM formalmente dentro da NIT e também se botou um site no ar. Meu Deus, como é difícil colocar um site no ar dentro de uma empresa pública. Mas colocamos um site no ar, está lá, qualquer um pode... O conteúdo ainda está meio pobre, mas a gente já tem a ferramenta. E é mais uma evidência de que a gente está caminhando. Muito bem. Tem um Moodle lá dentro, porque também tem uma preocupação de capacitação, de registrar e reter o conhecimento dentro da organização. Coisa que todo mundo que está tratando com algo novo precisa ter. Senão o sujeito vai embora e você perdeu. Então tem que reter isso. Então a gente criou coisas simples, mas processos, cuidando disso. Gestão do conhecimento, compartilhamento do conhecimento que vai sendo adquirido com esse primeiro projeto piloto. E também nos dedicamos bastante a estudar o sistema de classificação das informações. A primeira reação dos caras lá, quando eu propus isso, foi assim, lá vem o cara que é da BNT, querendo usar os meus engenheiros para resolver um problema dele. Aí depois, falei, meus amigos, não é isso, vamos lá, vamos aqui comigo, vamos aqui. Ó. O que você vai pôr no objeto? O que você vai pôr no modelo? O que você vai retirar do modelo? Quais informações? Essas informações têm que estar codificadas, padronizadas, estruturadas. Como se faz isso? Com um sistema de classificação das informações. Pensa antes. Depois que eles entenderam, ficaram fãs desse negócio. Foi muito difícil no começo. Agora a gente evoluiu muito. E os caras entenderam, porque sistema de classificação das informações não é só BIM. Sistema de classificação das informações são para todos os processos. Eu posso organizar os conteúdos das minhas instruções de trabalho, técnicas, gerenciais, a partir do sistema de classificação das informações. Então, foi muito bacana.
isso é imprescindível. Aqui vamos dar um exemplo. Ó, isso aqui era um modelo que tinha lá quando eu cheguei, né? E aí eu usei uma ferramenta gratuita para analisar esse modelo. Uma ferramenta de visualização. Aí, ó, esses itens que estão visíveis aqui foram todos classificados como Building Element Proxy. Vocês já devem ter falado. Tá. Building Element Proxy. Ou seja, o software não conseguiu identificar sozinho o que era isso. E aqui tem de tudo. Tem de tudo misturado aqui. É uma categoria coringa, que ele junta lá. E aí, se ele não conseguir identificar sozinho, um ser humano vai ter que fazer esse trabalho. E BIM é para que softwares façam coisas por nós. Então, isso é uma coisa super importante. E que não tem jeito de fazer isso acontecer sem usar um sistema de classificação das informações prévio, tá? Então, de novo, aqui era só um exemplo, uma ilustração para que as pessoas entendam a importância disso. Então, por que isso é importante? Então, para organizar conteúdos, sejam de quais forem, para que eu possa reutilizar as informações. Para viabilizar a modelagem de fluxos de trabalhos e processos, viabilizar comparações, inclusive processos de compra, softwares específicos para procurement, precisam de informações classificadas. Quando você vai comprar uma TV, e aí você bota lá no site o que você quer, as polegadas e tudo mais, uma boa ferramenta de busca já te mostra algumas outras opções. Isso é feito com base em classificação das informações, para não sugerir besteira, coisa que não sejam compatíveis. Então, está aqui a utilização de sistemas automatizados, facilitar a análise, suportar tomadas de decisões. É imprescindível para o desenvolvimento de softwares. Qualquer software que você vai fazer, a primeira coisa que tem que fazer é classificar, agrupar as informações. Eu preciso de nomes, telefones, CEPs, endereços, classificar e agrupar as informações. Uma vez que eu faça isso, eu consigo repetir essas coisas e reutilizar. E também, de novo, comunicação foi um dos esforços bastante importantes. Agora eu comecei a ficar atrasado, deixa eu correr. É o que falta fazer lá no DENIT e as pessoas estão bastante satisfeitas. A gente tem trabalhado muito e vamos em frente. Agora vamos falar aqui do bloco dos 5 países. Esses são 5 países: Brasil, Chile, Argentina, México e Uruguai. Fizeram o primeiro evento no Chile este ano, dia 23 de maio. E as perguntas eram essas. Todos estão mais ou menos no mesmo momento. Já publicaram um decreto, já tem um grupo bem formado, apoio não só de governo, como também das empresas. Então, o que nós podemos fazer juntos? Como nós podemos colaborar? Quais serão os próximos passos? Essas eram perguntas, né? E aí perceberam isso, que a maioria tem a mesma agenda, tem os mesmos problemas. Então, por que não fazer isso junto? Porque aí os documentos já vão nascer compatíveis. E interessante como o BIM está viabilizando esse tipo de diálogo aqui. Então, aqui estão os objetivos, né, criar uma visão compartilhada em torno do BIM, uma rede de colaboração que permita explorar potenciais e metas, com disseminação, troca de experiências, convergência regulatória. Eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte: os países da América Latina são muito parecidos, especialmente na mala parte, né, nos defeitos, nos problemas, e é verdade. E aí serão convidados outros países além daqueles 5. A agenda preliminar, né? Então, isso deve acontecer. Isso foi o resultado do primeiro encontro, mas ontem e anteontem, e hoje, agora, está acontecendo o segundo encontro aqui no Brasil, em Brasília. Aqui estão a agenda preliminar de trabalho, os esforços que já foram realizados no primeiro encontro, e foi bastante coisa, na minha opinião, né? E a agenda preliminar que foi decidida para o encontro aqui de Brasília. Então, essas são imagens de anteontem, onde já temos mais 2 países participando como observadores nesse momento. Ok? E aqui, aquela foi a sessão no hotel, e essa aqui é a sessão de trabalho mesmo. Está aqui o senhor Bilal Sucar, Toledo, e os representantes dos diversos países. Isso está sendo feito no BID, que está pagando uma parte das custas, né? Então, está aqui o pessoal do DENIT, aqui. Thalita, o ministro, o pessoal do BID.
pessoal do Ministério do Planejamento. E, de novo, pago pelo BID. Aí uma pergunta. Quem dessa sala recebeu um convite para fazer uma pesquisa? Ninguém? Não receberam? Interessante. Depois a gente tem como ter acesso aos e-mails dessas pessoas para poder distribuir para alguns? Legal. Porque, vejam, uma das primeiras providências que foi tomada em português, em espanhol e em inglês. Uma pesquisa com esses vários assuntos, né? Foi criada essa pesquisa, foi contratada a Change Agents, que é a empresa do Bilal Sucar, para fazer uma pesquisa específica de maturidade BIM nesses 5 países. Então, infelizmente, aqui estão os nomes são os mesmos da literatura, quem já leu algum material dele sobre macroadoção BIM, né? E aí, já está discutindo onde será o próximo encontro, vão formalizar a existência do grupo, e isso é mais um esforço e uma evidência de que vai continuar. Porque, veja, o novo governo chega e fala assim, meu Deus, quer dizer que nós estamos juntos de um bloco que está discutindo, alinhando coisas, então por que eu vou matar isso? Né? Nenhum cara vai querer entender um pouco. E tem dinheiro, né? Porque tem gente com dinheiro específico. E aqui, ó, o Brasil foi o que mais respondeu e essa pesquisa não está andando muito bem porque as pessoas não estão respondendo os formulários. E aí a gente gostaria de fazer um esforço para garantir que... eu estou atrasado agora. Vamos fazer assim uma reflexão final. Então, a BIM é uma tecnologia nova, ela já tem sido usada em outras indústrias que podem repetir os seus projetos ou que tem uma complexidade de montagem muito grande, com outros nomes. Né? O que é novo é o uso da construção civil dessa tecnologia. Então, a gente conseguiu ter acesso a ela, porque ela ficou mais barata e mais acessível para nós. Ainda assim, nós vamos precisar conviver com documentos, porque tem coisas que a gente ainda não resolveu. Então, os documentos continuam muito importantes. E se acontece um acidente, aí para tudo, acende os holofotes e vamos ver os documentos. Né? Então, a boa engenharia se mantém. Então, eu não vou passar muito rápido, porque agora eu comecei a ficar atrasado. Então, a VDC, eu consigo ensaiar a minha obra, não só o objeto que eu quero construir, mas como eu vou construí-lo. BIM coletivo é muito melhor do que BIM isolado, então a gente tem que começar a pensar nisso, precisa ser realmente colaborativo. Aquelas coisas que a gente já passou, né? É inovação, não é BIM pelo BIM, é o BIM para fazer melhor, para fazer mais barato, para tomar decisões mais estruturadas. Não é simples nem fácil, porque a indústria requer isso, não é por causa do BIM em si, mas eu preciso disso. E a implantação deve ser cíclica, deve ser baseada em projetos pilotos, porque senão você terá problemas. O que mais? É uma mudança complexa, especialmente se a sua empresa for grande, seus processos forem muito complicados, você faz coisa dentro, contrata coisa fora, opa! É muito abrangente, então as empresas costumam se perder. Você precisa primeiro dizer o que eu quero do BIM. Onde? Né? É super importante. E aqui, de novo, é uma inovação tecnológica, então a indústria vai para ela, é uma questão de tempo. Não só edificações, mas também infraestrutura e instalações. É uma tendência global de que governos utilizem o BIM. E um dos motes é aumento da transparência, pelo menos o escopo fica mais claro quando eu uso o BIM. Proprietários e investidores, aqueles que usam os objetos construídos, são os principais entidades ou envolvidos que realmente têm maiores valores com o uso do BIM. E a iniciativa brasileira é absolutamente adequada e oportuna, porque vai acelerar, o governo vai usar o seu poder de compra para estimular a inovação nessa indústria que está padecendo aí com essa crise. E aqui, pensar que uma das formas de ganhar com o BIM é tentar desafiar os contratos, as relações que a gente tem com umas empresas com as outras. Porque o que a gente vive hoje é isso, é o nós contra eles, e esse cara aqui deve ser o TCU, né, CGU, sei lá. O ideal seria que fosse algo baseado em confiança, trabalho colaborativo, que não é uma coisa muito fácil, porque, na verdade, apesar disso, o que a gente tem é isso, né? Na maioria das vezes, em vez de confiança,
a gente tem uma outra coisa. Lembrar que existe já coisas acontecendo fora do Brasil, como o IPD, usando o BIM, que desafia e revê todas as principais maneiras de trabalhar, os processos, as equipes, os riscos, a própria remuneração, e mudando o formato de trabalho, você consegue ganhar mais com o BIM, o formato de contratação, não só o formato de trabalho. Então, de novo, BIM precisa de colaboração, sem agendas ocultas, em que todos participam e têm as informações em primeira mão. Essa imagem eu tirei de uma apresentação que eu vi, não é minha, não fui eu que criei, mas é uma nuvem de pássaros. E aí a pergunta é, o pássaro que está lá no meio, ele sabe para onde ele está indo? Não sabe nada, né, cara? Ele está batendo asa e rápido para não tomar uma bicada, né? O que sabe mais ou menos para onde está indo, está nas bordas, né? Então, uma reflexão que eu achei interessante, e quando a gente pensa em algo novo, vale a pena olhar para essa figura e tentar se inspirar. Era isso, obrigado, eu acho que acabei sendo longo.